Eu vou gravar aqui. Então, nós temos aqui uma questão trazida pela professora Júlia Hurtado. Aí ela colocou assim, ó, pensando em características específicas do corpo, quando há alguém com mobilidade muito reduzida na região do quadril, devido à dor causada por queda, trauma anterior, é possível fazer adaptações dos asanas, especialmente aqueles que envolvem um movimento de flexão de quadril e joelho, como a aproximação da coxa e o tronco, quadro invertido, por exemplo. Pensando que esses asanas alongam a musculatura glútea, existe outra forma de fazer esse alongamento sem prejuízos ao quadril fragilizado? Vocês estão entendendo a pergunta? Uhum. Trabalho com uma aluna nessas condições e tenho dificuldade em adaptar esses movimentos. Inclusive, já faço a prática com essa turma adaptada em cadeira pela baixa mobilidade e consciência corporal geral do grupo, né? Então, essa foi a questão da Juliana. Bom, então, vamos tratar um pouquinho essa questão aqui, né? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, o que será que a Júlia está chamando de baixa mobilidade, né, dos alunos, né? Então, se for alunos, vamos dizer assim, mais encurtados, alunas mais encurtadas, veja bem, não há nenhum problema em relação a isso, tá? Já que dentro dos fundamentos da prática que a gente utiliza, basta que a gente faça esse trabalho respeitando, preservando a, a integridade do aluno, ou seja, o aluno vai até onde ele pode ir, tá? Não é interessante que o aluno vá além do que ele pode ir, porque o alongamento tratado de forma severa, ele é excitatório, ele é desconfortável e vai produzir respostas que vão no sentido contrário ao que a gente espera numa prática de yoga. Então, veja bem, se eu tenho uma turma com muitas pessoas encurtadas, não há problemas. A gente vai dando os exercícios e esses exercícios vão sendo feitos na medida como eles puderem fazer, como as pessoas puderem fazer. Isso não há nenhum tipo de problema, tá? Dificilmente você vai ter uma turma também com todo mundo muito encurtado, a não ser que seja um grupo muito específico, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com a construção civil, né? Por exemplo, a gente já teve trabalho em planta de obra mesmo, com pedreiros, ajudantes de pedreiro. Pronto, é um grupo que todo mundo vai, normalmente vai ter um pouco mais de rigidez pelo tipo de trabalho, por fazer muita força física, às vezes tem um pouco, mas mesmo assim dá para fazer os exercícios devagar e fazer a adaptação. Agora, vamos imaginar que essa redução na mobilidade do quadril, né? Porque veja bem, quem faz, quem atesta isso verdadeiramente é um profissional da área, geralmente o ortopedista ou fisioterapeuta, que vai poder dizer assim, olha, tem ali uma redução real. Se não é uma questão decorrente de encurtamento, se for alguma coisa realmente ligada à saúde, você vai ter um profissional ali que vai atestar isso. Se existe uma redução por algum fator que o professor de yoga desconheça, ele precisa saber o que é isso, né? E saber até onde ele pode ir em relação a isso, tá? E aí, gente, não existe nenhuma outra forma dessa informação ter mais precisão, senão o professor de yoga entrar em contato com o ortopedista ou com o fisioterapeuta que atende essa pessoa. Porque o professor de yoga, num curso de um ano, imagina, na fisioterapia são 5 anos estudando. E mesmo assim, se eu derivo, digamos, para a fisioterapia neurológica, eu não vou saber tudo da parte orto, entende? Então, eu preciso dialogar com um profissional que atende ou que atendeu essa pessoa num determinado trauma passado, para saber, olha, eu estou aqui com a fulana de tal, que foi sua paciente, ela teve uma queda ou ela teve um problema no quadril, o que que foi isso? Você poderia me orientar? O que que seria recomendado ou menos recomendado fazer? E esse profissional vai dar dicas para a gente, porque se a gente não tem esse tipo de conhecimento, a gente não pode fazer nem um diagnóstico, que não é da nossa área, e muito menos um prognóstico, né? O prognóstico é saber se isso vai melhorar, se não vai melhorar, né?
Então, veja bem, existe uma condição relacionada à mobilidade de quadril que pode acontecer por uma questão, por exemplo, de um- uma a cabeça do fêmur é uma bola. E o lugar onde essa cabeça do fêmur encaixa é uma concavidade assim, chama acetábulo do quadril. Muitas vezes pode existir em algumas pessoas uma relação de maior fechamento nessa relação. E essa pessoa pode ter um quadril menos móvel por uma questão que a gente chama de barreira óssea. É uma coisa congênita, não adianta a pessoa forçar, vai bater osso com osso. Mas quem é que avalia isso? É o professor de yoga que vai dizer, olha, realmente eu acho que ali é uma questão de barreira óssea, é uma questão de choque ósseo. O professor de yoga não tem condições de fazer isso, né? Então, se ele por acaso desconfia que uma pessoa jovem não desce as coxas de nenhuma forma na, numa postura com as pernas cruzadas, talvez seja uma questão relacionada a isso. Ele pode até suspeitar, mas ele não tem como fazer a avaliação, porque a gente não tem essa competência para isso. Então, isso vale não só para casos de pessoas com baixa mobilidade, mas qualquer coisa que o professor de yoga não entenda e que não seja da sua área do yoga, talvez seja uma coisa relacionada à psiquiatria, talvez seja uma coisa relacionada à nutrição, talvez seja alguma coisa relacionada à educação física, talvez seja uma coisa relacionada à fisioterapia, talvez seja uma coisa relacionada o profissional, a melhor conduta do professor de yoga é fazer uma consulta ao profissional que atende essa pessoa. E isso gera uma resposta, isso geralmente gera uma resposta muito positiva para o professor de yoga. Isso já aconteceu muito comigo nessas quase 3 décadas dando aula. Em algumas vezes eu tive que ligar sob concordância da pessoa, para entender melhor, às vezes, um laudo que chega lá na escola, ou uma conversa que eu não consigo entender direito. E muitas vezes eu tive que ligar, às vezes para um psiquiatra, às vezes para um médico, às vezes para um médico ortopedista, às vezes para um fisioterapeuta. Mesmo sendo, às vezes, da área, ou entendendo alguma coisa, eu ia lá e fazia isso. Sabe o que acontece? Eu notava sempre que depois dessa consulta, começavam a vir mais pessoas desses profissionais para mim, sabe? Porque imagine, um profissional que vê a atenção que você, como professora de yoga, tem para investigar um caso, para tratar bem o paciente dessa pessoa, ele fica encantado, ele diz, olha, essa pessoa é um profissional diferenciado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter mais hábito de fazer, tá? Porque, veja bem, professor de yoga geralmente recebe muita gente recomendada de outras áreas. Ah, meu educador físico falou para fazer yoga. Ah, meu psiquiatra, meu psicólogo falou para fazer yoga. Meu médico disse para fazer yoga. Mas a gente também precisa não só indicar, né? Saber indicar quando a gente sabe que a gente não vai resolver, ou a gente tem a solução que extrapola o nosso limite, como também fazer a comunicação profissional, multiprofissional, entre profissões, né? Interprofissional, que é algo bastante maduro e saudável, tá certo? Então, é isso que a gente recomenda. Mas, em termos de adaptação de exercício, é claro que dá para adaptar. Então, a Júlia perguntou, por exemplo, ao invés de fazer o exercício do quadro, que é aquele exercício deitado, né? Que a gente coloca as pernas assim, dá para fazer algum outro exercício que trabalha a musculatura glútea? Claro, existem vários onde a gente não tem um choque tão grande. Por exemplo, o Matsyendrasa, né? A adaptação do Matsyendrasa é um exercício que trabalha a musculatura glútea e que não vai colocar os joelhos nem os quadris num nível de tensão tão grande, tão exagerado. Então, tem solução para tudo. Tem solução para tudo. Uma pessoa é mega, ultra, super encurtada, não consegue fazer a pinça de nenhum jeito, nem dobrando os joelhos de nenhuma maneira. Não tem problema. Deita essa pessoa, trabalha essa pessoa na extensão do joelho, esticando a perna devagarzinho, o tempo que for necessário, uma perna primeiro, depois a outra perna, até o ponto que ela pode sentar e com essa região posterior das coxas, joelhos e pernas mais liberadas, ela pode, de repente, já começar a avançar a partir da pinça, tá bom? Mas existe solução em termos de adaptação para tudo. Mas casos estranhos, consulte
profissionais de outras áreas. Tá certo, gente? Então, essa é a dica sobre a pergunta da Júlia.